primeira questão de equações elementares pede que a gente resolva as equações, são 4 exercícios, no conjunto dos reais, ou seja, ele quer a resposta do conjunto dos reais, que é a solução real. Percebam que a primeira, letra A e letra B, elas contêm fração, ou seja, antes de iniciar o processo de encontrar o valor desconhecido, o valor de x, eu preciso fazer o MMC. Então, fazendo o MMC, mínimo múltiplo comum, de 2, 3, 4 e 6, eu encontrei o 12, tá certo? Faço o processo de divisão pelo número de baixo e multiplicação pelo número de cima. Então, eu obtive o 6x, fazendo 12 dividido por 2 dá 6, então 6x. E aqui é o grande detalhe que eu tenho para vocês. A mesma informação que eu vou passar agora serve para cá ou para cá também. Esse negativo, ele refere-se a toda a fração, não apenas ao x. Então ele vai mudar o sinal do x, como também vai mudar o sinal do menos 1. Então é esse cuidado que eu tenho que ter. Então eu faço o seguinte, eu vou pegar o 12, que é o meu MMC, e vou dividir pelo 3, obtendo 4 como resultado. 4 eu vou colocar aqui na frente, só que eu não posso esquecer do negativo. Então, na verdade, eu vou multiplicar menos 4 por todos esses elementos que estão na parte de cima da fração. Eu vou fazer isso depois, passo a passo. Continuando, dividir 12 por 4 deu 3, 3 vezes 1 deu 3, e mesma coisa eu faço com o lado direito da igualdade. Permaneço o 12, que é meu MMC, dividir e ao invés de já multiplicar, eu fiz ele separado. Então eu fiz o 2, que vai fazer a multiplicação dos números que estão em cima. Nesse momento, como a 12 desse lado e a 12 desse lado, eles podem se anular, se eliminar, e eu só fico a parte de cima dessa fração. Então o MMC serve para isso. Organizando agora, fazendo a propriedade distributiva desse menos 4 por esse parênteses e esse 2 por esse parênteses, eu obtenho toda essa minha linha. Perceba que o 6x eu não mudei, o 3 também não mudei. E agora é organizar, letra para um lado, número para outro. Eu mantive o x do lado esquerdo, mas a gente sabe que ele poderia também ficar do lado direito. Então 6 menos 4 deu menos 2, esse 14 vai passar para lá, para o lado esquerdo, subtraindo, então deu menos 12. O 4 mais 3 deu 7, o 7 vai passar para o lado direito subtraindo também e ficou menos 5. Aqui eu fiz uma multiplicação de menos 1 em ambos os lados, então ambos ficaram positivo, e eu obtive como resposta 5 dozeavos, pegando o 12 que estava com um x e passando ele dividindo. Logo, a minha solução, que é isso que o problema quer, é 5 dozeavos. Esse seria o resultado do nosso problema. A letra B, ela se torna muito semelhante. Faço o MMC, que é 6 nesse caso. Divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Percebam que o processo que eu fiz na letra A, na letra B eu faço igual, porque o negativo que está na frente, ele vai trocar o sinal de todo essa minha fração. Então esse menos 2 vai fazer a distributiva e vai obter menos 2x e mais 6. Aqui eu não tem nada embaixo, eu considero 1, então 6 dividido por 1 dá 6, vezes 1 continua sendo 6, e pelo mesmo processo, como há 6 desse lado e 6 desse outro, eu posso cortar, só ficando com a parte de cima. Já fiz aqui a distributiva, fiquei com 6 aqui do lado, e eu obtive 7x igual a 0. Eu tenho que interpretar isso da seguinte forma: eu quero achar um número que multiplicado por 7 resulta no zero. Esse único número é o zero. Poderia também passar o 7 dividindo zero, 0 dividido por 7 também vai dar zero. Logo, a minha solução desse problema é o zero. Certo? A letra C e a letra D, elas não possuem fração, então eu não preciso fazer o passo do MMC. Eu só tenho que fazer a distributiva desse menos 2 por esses valores, que estão dentro do parênteses, e dos 5 pelos números também que estão dentro do parênteses. Então vai ficar 3x menos 10, regra de sinal, mais 2x, regra de sinal, 5x menos 10. Organizando a equação, ou seja, o que tem letra para um lado e o que tem só número para o outro lado, o que é variável do lado esquerdo e o que é só número do lado direito, eu obtenho 5x desse lado, só que esse 5x vai passar para o lado esquerdo subtraindo. Logo eu vou encontrar 0x igual a 0. A interpretação que eu tenho que fazer agora, né, eu passei o menos 10 para o lado direito, então por isso que ficou 0. A interpretação que eu tenho que fazer agora é o seguinte:
Que número que vezes zero resulta em zero? Se eu analisar, qualquer número vezes zero vai dar zero. Logo, quando eu chegar nesta situação, quando eu obter isso aqui na parte final da minha equação, 0x igual a zero, eu vou dizer que a minha solução são todos os reais. Ou seja, todos os números que eu substituir no lugar do x, eles vão ser verdadeira essa sentença, né? Vai ficar um número vezes zero, que é zero. A letra D, para a gente finalizar o primeiro exercício, muito parecida com a de cima, né? Tem parênteses, não tem fração, então eu faço a propriedade distributiva, e eu vou obter 3x menos 12 mais 2x igual a 5x menos 10. Organizando, mesma coisa, letra para um lado e número para o outro, eu obtive 0x igual a 2. É parecido com a de cima, mas a diferença é que aqui eu tenho um número não nulo, que nesse caso é o 2. A interpretação que eu faço disso é, eu quero encontrar um número que vezes 0 resulta em 2. Não existe esse número. Logo, eu vou dizer que a minha solução ela é vazia. Okay? Lembrando que o vazio também poderia ser interpretado desta forma.